Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Ô, glória. É isso aí. Onde Jesus está, tudo é bom, né, irmãos? Onde Jesus está, tudo se transforma. Então, essa noite, ela é uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de ministrar uma palavra nessa noite. A gente tem falado muito em nós sermos encorajados, muitas vezes, por outras pessoas. Mas, e nós? Temos sido pessoas encorajadoras? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você nessa noite. Eu gostaria que você fizesse uma meditação a respeito do que você responderia para mim a respeito dessa pergunta. O que você pode fazer para começar a encorajar pessoas que vivem ao seu lado a partir de agora? As pessoas que convivem com você, sua casa, sua família, seus amigos, as pessoas que trabalham junto com você, como que você poderia começar a encorajar elas a partir de agora? Então eu quero trazer uma palavra de Deus para a amada igreja a respeito de nós tomarmos uma postura, amados, de encorajar as pessoas. Porque, não sei você, mas quanto a mim, eu mais ouço pessoas nos desencorajando do que pessoas nos encorajando. Sabe aquela pessoa que pega você e fala para você, vai lá, vai dar certo, faz que vai dar certo, vai lá, acredita, eu estou aqui orando por você. Hoje está faltando, amada igreja, pessoas encorajadoras, não somente dentro da igreja, mas também no mundo. O mundo, nós nem vamos falar do mundo, porque no mundo tudo que a gente vai fazer, o mundo diz assim, não vai dar certo. O cenário que está exposto para o mundo é um cenário de negativismo. E nós, muitas vezes, permitimos que esse negativismo também entre na igreja. Só que nós precisamos pensar em algo. O mundo é um reino, e os céus é outro reino. Há um tempo atrás, passou-se um filme nos cinemas e na televisão, chamado A Guerra dos Mundos. Os mundos estavam em guerra. O nosso reino não é daqui, amados. O nosso reino, ele é celestial. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, é bem claro, é bem visível que nós somos verdadeiramente peregrinos nessa terra. Só estamos aqui de passagem. Não vamos permanecer aqui. Então, eu não posso deixar com que a cultura do mundo, ela entre e domine a cultura do reino de Deus. Porque a cultura do reino de Deus, ela é inabalável, ela é imutável. Então, amados, se o reino de Deus é encorajamento, se o reino de Deus, amados, é nós prosseguirmos, é nós avançarmos, nós precisamos, amados, crer que este reino, ele está se expandindo aqui na terra. Então, amada igreja, nós vivemos em um mundo onde muitas vezes nós enfrentamos desafios. Quem aqui não enfrenta desafios? Quem aqui não se desanima? Quem aqui dentro, amados, nessa noite, não vive dificuldades?
nós conseguimos viver tudo isso dentro de um dia só. A gente, em um dia só, nós temos luta, nós desanimamos, nós vemos dificuldades em muitas coisas que nós vamos fazer. A alegria é um raro momento no nosso dia. Então, amados, nós temos que olhar para o que a palavra do Senhor fala para nós. E é nesses momentos, irmãos, que o encorajamento pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Muitas vezes, eu já pensei em desistir. Eu já pensei em parar. Eu já cheguei a dizer um dia para Deus, não dá mais, esse negócio não é mais para mim. Mas sempre tem alguém, amados, enviado por Deus, que chega até a gente sem saber de nada e diz: pastor, olha, aquela pregação foi uma bênção. Pastor, como Deus falou comigo, não para não, pastor, continua, o Senhor é uma bênção. Pessoas encorajadoras. E eu vim aqui nesta noite, em nome de Jesus, para encorajar você a continuar acreditando, amados, que a melhor coisa que nós podemos fazer é servir a Jesus Cristo. Não se engane, amados, com as pessoas aí fora, que nós vemos elas no maior glamour. Porque muitas vezes o coração delas está vazio. Há uma solidão. Eles não têm amigos. Nós vemos aí, amada igreja, vários cantores seculares, famosos, que estão em depressão, se sentem abandonados, se sentem sozinhos, com toda a fortuna que têm, não tem ninguém do seu lado para os encorajar, mas a igreja continua de pé, há mais de 2000 anos, encorajando a todos aqueles que se aproximam de Cristo. Então, amados, nós precisamos encorajar as pessoas para fazer a diferença. Ser um encorajador não é apenas uma escolha positiva, mas também um chamado divino. Amados, muitas vezes a gente acha que tem chamado para tanta coisa, né? Tenho chamado para cantar, tenho chamado para pregar, tenho chamado para interceder, tenho chamado para servir, tenho chamado para isso, tenho chamado para aquilo. Mas nós também temos o chamado de encorajar. De muitas vezes chegar num culto como desse, amados, olhar para a pessoa que está do teu lado sem conhecer ela, virar para ela e dizer assim: olha, Deus é contigo, Ele vai te dar a vitória nessa prova que você está passando. Agora me responda uma coisa, você, quando é que você foi encorajado por um irmão de igreja que senta ao seu lado? Irmãos, tem umas pessoas que eu olho aqui de cima que desencorajam, só pelo olhar. Mas não faz mal, continue assim, que aos trancos e barrancos nós vamos todos entrar no reino de Deus. Porque eu também já estive muitas vezes aqui na frente, irmãos, com uma cara de desencorajamento, desencorajando a igreja. Porque as lutas eram ferrenhas, as batalhas eram grandes. Mas, amado, sempre teve ao meu lado Araão e Ur para manter eu com meus braços levantados. Isso é uma coisa que eu jamais vou poder dizer na minha vida, que eu não tive dentro desta igreja, homens e mulheres que sustentaram as minhas mãos levantadas, quando eu já estava prostrado no chão. Esses Araão e Ur, que foram os dois homens que seguraram a mão de Moisés levantada, quando o exército de Israel estava em guerra, Josué conduzindo a batalha,
Enquanto Moisés permanecia com a mão levantada, Josué lá no campo de batalha vencia a guerra. Quando Moisés se cansava de ter as mãos levantadas, ele começava a baixar, Josué começava a perder a guerra. Mas ele tinha 2 homens que estavam do lado dele, que viram que quando as mãos começaram a ficar pesadas, um pegou a mão de um lado, outro pegou a mão do outro lado, e sustentou as mãos de Moisés erguida até Josué vencer a guerra. Ei, meu irmão, minha irmã, nós vamos vencer essa guerra que nós estamos vivendo. Sabe por que nós vamos vencer? Porque tem pessoas do nosso lado, amados, sempre dizendo para nós: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai lá, você vai conseguir, você vai conseguir. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: você vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos encorajar as pessoas. Às vezes eu estou borocochô lá em casa, a pastora Alessandra me encoraja. Às vezes ela está meio borocochô, eu vou lá e encorajo. Por isso que a Bíblia diz que é melhor em serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga. Se um cair, o outro ajuda a se levantar. Você tem pessoas que você pode contar, que se num momento que você cair, ela vai te levantar? Será que você pode ser essa pessoa que vai dizer para alguém: olha, se você cair, eu estou aqui do teu lado para ajudar você a se levantar? Então, amados, o que a palavra do Senhor, ela pode nos ensinar a respeito de encorajar as pessoas? Eu gostaria de ler um texto, amado, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler o verso 4, 5, 6 e 7. 1 Coríntios 13, versos 4, 5, 6 e 7, amém? Vai estar aqui já nas nossas telas, e nós vamos fazer a leitura destes versículos juntos. Então, amados, preste muita atenção no que a palavra do Senhor diz aqui. Ela começa dizendo assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é, irmãos, nós suportarmos que a palavra do Senhor está dizendo aí? Então, qual é a maneira que nós devemos encorajar as pessoas? Encorajar sempre com amor. Então, amados, estes versículos nos ensinam que o amor, ele é mais do que um sentimento, é uma série de opções e atitudes que mostram paciência, amados, bondade, altruísmo. Amada igreja, amar significa colocar necessidades dos outros acima das nossas próprias necessidades. Quando a gente fala que a gente ama, irmãos, é muito fácil a gente falar que ama a nossa esposa. É muito fácil a gente falar que ama as mulheres, dizerem que amam os esposos. É muito fácil os pais dizerem que amam os filhos. Mas e amar um estranho?
Nós amamos? Como que é o nosso amor? Como que nós poderíamos apresentar o nosso amor? Não o nosso amor como igreja coletiva, o nosso amor como indivíduos. Como que eu tenho amado? Eu lembro que uma vez, uma irmã da igreja, ela me disse assim: pastor, as pessoas têm amado mais as coisas do que as pessoas. Nós temos amado mais as coisas do que pessoas. Então, o meu amor por Deus, ele não é um amor genuíno. Porque, amados, se eu amar as pessoas, eu estou dando uma demonstração que eu amo a Deus. Porque as pessoas é o bem mais precioso que Deus tem. Nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Deus nos ama. Deus está conosco em todo o tempo. E não tenha dúvida disso, Ele está conosco em todo o tempo. É eu que nem todo o tempo estou com Ele. E eu vou dizer uma coisa: para você viver todo o seu tempo para Ele, você tem que ir para um lugar, irmão, lá para as montanhas do Tibete, e viver isoladamente para Ele. Aí eu acho que nós conseguimos, porque nessa vida secular que nós estamos envolvidos, amados, nós mal encontramos tempo, amados, para orar, para ler a Bíblia, para fazer qualquer outra coisa. Mas eu acho que o mínimo de amar para encorajar, nós precisamos. Muitas vezes, eu e você, olhando daqui, eu sei a história da maioria de vocês. Quantas vezes você precisou ser encorajado por alguém para estar aqui agora? Quantas vezes o Ricardo me encorajou, o Evair me encorajou, quantas vezes, irmãos, outras pessoas aqui me encorajou. Então, amados, eu vivi isso, e nós temos que fazer isso. Então, amados, encoraje as pessoas, ame as pessoas, ajude elas nas suas necessidades. Amados, ajude elas a se fortalecerem. Em nossa sociedade atual, amada igreja, escolher amar é um ato, amados, contracultural. Porque a cultura de hoje nos ensina o quê? Se preocupe com você, esquece os outros. Mas essa não é a cultura da igreja. Então nós precisamos encorajar as pessoas com amor. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui nessa noite. Como podemos demonstrar mais amor em nossas palavras e ações diárias para encorajar outros? Como que nós podemos fazer isso? Agora, irmãos, se eu preciso ser um encorajador, e o encorajamento faz parte até de um dom, encoraje com fé. Então, primeiro, amados, esse texto nos ensina que nós devemos encorajar com amor. Eu venho de uma época, irmãos, de quando eu me converti, que o encorajamento era na base da cajadada. Mas eles desciam a lenha nas costas da gente, irmãos. O nosso encorajamento era através do cajado. Essa época a igreja deixou de viver. Hoje, as pessoas mudaram. Hoje, a maioria de vocês que estão aqui, que são jovens, não é igual à minha geração. Então, amados, nós precisamos entender que nem tudo aquilo que foi feito e realizado no passado com sucesso
vai dar certo na geração de hoje. Porque nós fomos criados dentro de um sistema de correção e de exortação. Hoje mudou muito as coisas. Então como é que nós vamos encorajar as pessoas daqui para frente? Com amor. Como é que nós vamos exortar? Com amor. Como é que nós vamos corrigir? Com amor. Porque a Bíblia diz que o amor suporta tudo. O amor sofre tudo, irmãos. Então o segredo está no amor. Então eu preciso encorajar com amor. E segunda coisa, eu preciso encorajar com fé. Hebreus 11, versículo 1, vai dizer algo a respeito de nós nos encorajarmos com a fé. Hebreus 11, verso 1. Vamos ler aqui o que está escrito em Hebreus 11, verso 1. Alguém achou Hebreus? Ah lá, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, amados, encorajar com fé. O que é encorajar com fé? Quando nós vemos uma pessoa desencorajada, muitas vezes até nós não acreditamos nela. Mas eu preciso ter fé. Para ver, amados, que as coisas, elas não são como eu vejo. As coisas na sua vida não é do jeito que você vê. A realidade não é do jeito que você está enxergando as coisas, é da maneira como Deus vê a tua vida. É por isso que a nossa vida, irmãos, é guiada pelas mãos de Deus. Porque nós só enxergamos um palmo à nossa frente. É uma calamidade que vem sobre a nossa vida. Irmãos, nós perdemos todo o controle, o sentido da vida em coisa de 5 minutos. Mas Deus não, Deus sabe tudo que nós vamos passar. Então, irmãos, a fé, conforme descrito aqui em Hebreus, é uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando não podemos vê-las. A fé, irmãos, nos permite olhar além das circunstâncias presentes e confiar no plano maior de Deus para as nossas vidas. Ei, meu irmão, minha irmã, creia no plano maior de Deus para a tua vida. Deus tem o melhor para você aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos viver o melhor de Deus, amém, igreja? Então, irmãos, nós precisamos encorajar com fé, e isso significa, na hora de ajudar os outros, ter a nossa fé em exercício. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos fazer alguma coisa, já sabendo que vai dar errado. E mesmo sabendo que vai dar errado, muitas vezes nós nos damos o trabalho de ir fazer. Eu vou fazer, mas não vai dar certo. Não, Deus tem um plano maior para a minha vida. É difícil, é impossível, mas Deus pode. Pode ser que eu não vou conseguir, mas Deus consegue no meu lugar. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, encoraje as pessoas com fé. Seja um encorajador. Talvez essa pessoa que está sentado aí do seu lado está precisando de uma palavra de encorajamento.
Eu olhei para o nosso irmão Edilson, que está ali atrás. Eu nunca vi esse cara, irmãos, para baixo. Sempre está alegre, sempre está com um sorriso no rosto, está sempre motivando os outros, e olha que já passou lutas, hein? Mas é um encorajador nato. E assim nós temos que ser, irmãos. Porque se estamos aqui hoje, é porque algum dia passou algum encorajador nato pelas nossas vidas. E vai passar muito mais ainda, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos manter a confiança, lembrando das promessas divinas e da fidelidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, igreja? Lembre-se, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, tudo aquilo que você quiser que as pessoas lhe façam, faça você primeiro a elas. Se você é um encorajador, não vai faltar encorajador na sua vida. Agora, irmãos, isso é uma das principais causas de pessoas se frustrando com pessoas. Porque nós não fazemos nada pelas pessoas, mas esperamos que elas façam algo por nós. E está errado, porque a Bíblia diz que o que eu quero que as pessoas façam por mim, eu devo fazer primeiro por elas. Tem pessoas que muitas vezes estão assim, se ele vier pedir perdão para mim, eu perdoo ele. Mas e você? Você está disposto a ir até a outra pessoa e pedir perdão para você, depois ela também pedir perdão para você? Jesus contou uma parábola, irmãos, a respeito disso. Jesus contou uma parábola de um homem que devia muito impostos para o rei. O rei mandou chamar ele, trouxeram os seus guardas este homem na presença do rei. E o rei disse, eu quero que você pague a dívida que você tem comigo. E ele disse, eu não tenho condições de pagar a dívida. O rei disse assim, pegue os filhos, pegue a esposa, pegue tudo que ele tem e vai servir como escravo para mim. Aquele homem se joga no chão, começa a implorar por misericórdia, começa a implorar por perdão. Irmãos, o clamor dele toca o coração do rei. O rei olha para ele e diz, tá bom, vai embora, você não me deve mais nada. Quando ele chega em casa, ele tinha um funcionário que devia uma merreca para ele. Ele foi lá e mandou trazer aquele homem na presença dele. Ele bateu naquele homem, ele torturou aquele homem por causa de um valor pequeno. Ele tomou os bens daquele homem, a família daquele homem, transformou eles em escravo. Aí essa história chegou até o rei. E o rei ficou indignado. O rei mandou chamar ele de volta. Isso, palavras de Jesus. O rei pergunta para aquele homem, você não deveria ter agido com misericórdia e com amor com o seu servo, como eu agi com você? Por isso, você vai agora para a prisão e nunca mais sairá de lá. Quem exerce misericórdia tem misericórdia. Quem exerce graça receberá graça. Quem ajuda um dia será ajudado. Tudo aquilo que você quiser que os homens façam a você, faça você primeiro a eles. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Uma terceira coisa que eu aprendo nesse texto que nós lemos, amados, ali em 1 Coríntios. Então, em primeiro lugar, eu preciso encorajar as pessoas com amor. Eu preciso encorajar as pessoas com fé. E em terceiro lugar, amados, eu preciso encorajar as pessoas com esperança. Como assim, pastor, com esperança?
Vamos ler Romanos 15, verso 13. Romanos 15, verso 13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos 13. Romanos 15, verso 13. Aí. Encoraje com esperança. Romanos 15, 13 diz: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos encorajar as pessoas com esperança, irmãos, porque a esperança está no coração de Deus, e a Bíblia diz que Deus fez transbordar o meu coração e o teu coração de esperança. Você é uma pessoa que crê na esperança? Ou você é uma pessoa que não tem fé na esperança? Eu quero dizer, irmãos, que a esperança, ela foi plantada dentro de nós. Assim como o medo, irmãos. O medo, quando a gente passa por um momento de medo, nós temos uma reação de autoproteção. A esperança está dentro de nós. Nós só precisamos ativar esse mecanismo, irmãos, para elevar a esperança a outras pessoas. Obrigado pelo seu glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a palavra do Senhor vai dizer que Deus é a fonte de toda esperança. E esta esperança não é baseada em nossa própria força, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Essa esperança não é baseada na nossa própria força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ei, amada igreja, o Espírito Santo anda meio esquecido dentro das igrejas ultimamente, mas deixa eu dizer algo para você, ele é tão real aqui dentro deste lugar, como eu e você somos reais aqui. O Espírito Santo, ele tem uma missão dada por Deus, para trabalhar no coração daqueles que são de Deus. Amados, ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo é o maior encorajador da Bíblia, é por isso, irmãos, que ele é chamado de Paracletos, o Consolador. É o Espírito Santo que, quando nós estamos abatidos, que ele pega na nossa mão e fala: vai, você vai conseguir. Irmãos, eu não conheço motivador maior do que o Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós estamos aqui e ainda não nos perdemos no mundo lá fora? Porque o Espírito Santo tem nos encorajado a continuar. Vai, continua, vai, continua, vai, continua. Deus está falando aqui para alguém nessa noite: você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. O Espírito Santo é Ele que nos ajuda nos nossos momentos difíceis, igreja. É pelo poder do Espírito Santo. Jesus não está mais nessa terra, amados. Atos capítulo 8, verso 1. Jesus ascendeu aos céus.
acontecer, e eu quero que você venha testemunhar aqui nos próximos cultos, falar: pastor, o senhor orou aquele dia, deu certo na minha vida, ou se algum irmão na igreja orar por você e der certo, vem aqui para edificar a nossa fé, irmãos. Olha, vocês oraram, deu certo. Eu tenho vários pedidos de agradecimento, amados, por pedidos de oração que nós oramos nessa taça, e pessoas agradeceram: olha, foi um sucesso, está curado, está restaurado em nome de Jesus. Aí você vem na igreja, não quer receber a oração do anjo da igreja. Aí vai ficar difícil para você, né, meu querido, minha querida? Às vezes você acha que a oração de um mortal vai ser mais importante do que a oração de um pastor. Irmão Luiz, como eu gostaria que meus pastores orassem por mim na minha conversão. Naquela época não tinha isso. Mas hoje nós vamos interceder por vocês. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, é pela força do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo que eu estendo as minhas mãos nesta noite, para abençoar essas pessoas que estão diante do altar. Senhor, elas vieram aqui porque elas têm uma necessidade, elas têm uma causa, Senhor, que está, Pai, entristecendo o coração delas. Elas têm uma causa, Pai, que está fazendo elas sofrerem. Senhor, elas têm uma causa onde elas não conseguem mais ver solução para este problema. Pai, elas estão machucadas, elas estão feridas, Senhor, precisando serem consoladas, precisando serem abraçadas. E nesta noite eu venho estender as minhas mãos, Pai, para abençoar esta vida. Senhor, esta prova que ela está passando vai terminar, esta luta que ela está vivendo vai terminar, esta dor que ela está sentindo na alma vai passar, porque o Consolador está aqui nesta noite, o Consolador está aqui nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, vai tocando nessas pessoas agora. Oh, Rakamaná xerecantalamanaya, Ricalabalabachê cantaramanaia. Ah, Senhor Jesus, muda a história, muda a história, muda a história. Senhor, põe uma vírgula nessa história. Escreve, Senhor, uma nova página. Escreve, Senhor, uma nova história. Pai, enxuga todas as lágrimas dos olhos desta moça. Enxuga todas as lágrimas dos olhos deste homem. Meu Deus, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Receba, igreja, o refrigério, receba o bálsamo de Deus, receba a cura, receba que o seu fardo pesado seja agora lançado sobre ele. Receba o fardo leve de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.